E se eu te dissesse que alguns dos homens mais desejados de Hollywood não escolheram supermodelos, nem atrizes glamourosas, nem rostos perfeitamente filtrados, mas sim mulheres que o público classificou como feias? Incrível, né? Prepare-se, porque o que você vai ver não é um desfile de casais perfeitos, mas sim um catálogo impactante de como o amor verdadeiro pode esmagar os padrões mais cruéis do showbiz. Pierce Brosnan e Kelly Shai Smith. Será que o amor verdadeiro consegue sobreviver ao peso dos julgamentos públicos? Essa pergunta, embora desconfortável, se torna essencial quando falamos de um dos casais mais comentados de Hollywood em Pierce Brosnan e Kelly Shai Smith. Ele, símbolo da elegância britânica, com uma trajetória imortalizada nas telas como o carismático James Bond. Ela, jornalista, ativista, mãe e companheira, que foi injustamente reduzida a uma figura de chacota por aqueles que esperam que as esposas de celebridades pareçam eternas bonecas de porcelana. O que muitos preferem ignorar é, paradoxalmente, o que sustenta a verdadeira história entre eles. Uma conexão inabalável forjada na dor, na empatia e na resiliência. A história começou em 1994, em uma praia do México. Pierce ainda vivia o luto por ter perdido sua primeira esposa, Cassandra Harris, após uma dura batalha contra o câncer de ovário. Ele estava destruído. E foi ali, em meio à dor, que conheceu Kelly, que não só o acompanhou como uma figura amorosa, mas se tornou um farol emocional, no momento em que o galã mais desejado do cinema não era nada além de um homem devastado. Desde então, o vínculo entre eles só fez crescer. O amor que nasceu sob o sol do Pacífico foi amadurecendo longe dos holofotes da mídia durante 7 anos, até que, em 2001, eles decidiram selar sua união com uma cerimônia íntima na Irlanda. Mas, como tantas histórias que desafiam as aparências, a deles não escapou ao escárnio público. Com o passar dos anos, o corpo de Kelly mudou. Sua silhueta deixou de se encaixar no padrão imposto pelos tabloides e pela cultura da magreza. Foi então que os comentários cruéis começaram a florescer como uma praga. Nas redes sociais, começaram a circular comparações entre a imagem jovem de Kelly e sua aparência atual. Alguns chegaram até a questionar a saúde do relacionamento deles, insinuando que Brosnan merecia algo melhor. Como se o amor pudesse ser medido com fitas métricas ou filtros do Instagram. O que esses críticos ignoram, ou pior ainda, desprezam, é a profundidade do que foi compartilhado. Kelly não é apenas mãe dos 2 filhos mais novos de Brosnan, mas também sua parceira em iniciativas filantrópicas e ambientais. Eles lutaram juntos por causas ecológicas. Compartilharam viagens, tristezas, conquistas e silêncios. Em vez de ser vista apenas como a esposa do ator famoso, Kelly trilhou seu próprio caminho como ativista e defensora do planeta. E isso, segundo Brosnan, é parte do motivo pelo qual ele continua apaixonado por ela. Em uma entrevista recente, ele afirmou sem hesitar em ela tem uma força sem a qual eu não poderia viver. Acho ela infinitamente atraente. Hugh Jackman e Deborah Lee Furness. O que aconteceria se o amor desafiasse o tempo, a idade e o julgamento implacável do olhar público? Em um mundo onde a fama está ligada à juventude, ao corpo tonificado e à aparência sem rugas, a história de Hugh Jackman e Deborah Lee Furness tem sido vista como uma mistura de surpresa, crítica e, às vezes, crueldade aberta. O ícone global do cinema e da televisão, conhecido por seu físico impecável, seu sorriso encantador e seu carisma natural. Ela, em atriz consagrada, diretora e defensora dos direitos das crianças, 13 anos mais velha que ele, com uma presença que desafia o superficial. O que para muitos parecia um descompasso visual, para eles foi uma união construída sobre bases muito mais sólidas do que as aparências. A história deles começa em 1995, no set da série australiana Correli. Deborah já era uma atriz reconhecida em seu país natal, enquanto Hugh tinha acabado de sair da escola de teatro, entusiasmado, mas inexperiente. O que aconteceu entre eles não foi um deslize de bastidores nem uma estratégia de promoção. Foi, nas palavras de Jackman, amor à primeira vista. Em menos de um ano, eles se casaram e começaram a construir uma vida juntos, longe dos holofotes e do barulho de Hollywood. No entanto, o julgamento não demorou a chegar.
À medida que Hill subia na indústria, os comentários maldosos sobre sua esposa começaram a se tornar mais frequentes. A diferença de idade virou uma desculpa constante para questionar o relacionamento deles. Nas redes sociais e em fóruns de fãs, insinuavam que Deborah era velha demais, nada glamourosa e até mesmo um peso visual para a imagem de galã de Jack Ma. Eles zombavam de sua pele nua, de seu estilo natural, de sua maneira de se vestir. Falavam dela não como uma pessoa, mas como um erro de cast na vida do ator mais cobiçado do momento. Isso nos leva a uma questão que incomoda. Por que ainda hoje o amor de um homem famoso por uma mulher mais velha ou com uma beleza que não se encaixa nos padrões é visto como um mistério ou uma raridade? O que isso revela sobre os valores que a cultura do entretenimento consome? Jesse Williams e Aaron Drake Lee. O que acontece quando o brilho da fama começa a ofuscar quem um dia segurou a lanterna? Essa pergunta, tão brutal quanto honesta, marca o centro do conflito que envolve a história de Jesse Williams e Aaron Drake Lee. Ele, modelo que virou ator, ganhou fama com seu papel como Jackson Avery na aclamada série Grey's Anatomy, onde seu rosto angelical e seus intensos olhos azuis o transformaram em uma obsessão internacional. Ela, por outro lado, permaneceu nas sombras. Longe da maquiagem de cena, sem tapetes vermelhos, sem contas verificadas nem glamour. Uma mulher de negócios discreta e de personalidade forte. Um casal improvável para quem ainda confunde amor com estratégia de marketing. Mas antes dos holofotes e das câmeras, existia a realidade. Jesse e Aaron se conheceram quando ele ainda não era ator, mas sim um jovem professor do ensino médio em Nova York. Ela era uma corretora de imóveis, respeitada e com uma carreira sólida. Não foi o físico dela que o atraiu, nem uma campanha publicitária. Foi a conexão intelectual, o apoio mútuo e uma visão compartilhada de futuro que consolidaram um relacionamento autêntico. Eles se apoiaram nos dias difíceis, construíram um lar e, quando Jesse deu o salto para o mundo da atuação, Aaron estava lá para apoiá-lo. Eles se casaram em setembro de 2012. Um casamento longe dos paparazzi, focado na intimidade. Tiveram 2 filhos, por anos, pareciam representar aquele ideal raro de um casal sólido em meio ao caos do show business. No entanto, quando a fama de Jesse começou a crescer, também aumentaram os questionamentos sobre Aaron. Os fóruns de fãs, em vez de celebrar a história de amor que os unia, começaram a dissecar a aparência dela. Ela não era magra o suficiente, nem glamourosa o suficiente, nem midiática o suficiente. Para muitos, ela se tornou um mistério incômodo. Por que um homem com aquela aparência continuaria com uma mulher como ela? É aqui que a narrativa revela seu lado mais cruel. A sociedade não só valoriza as mulheres pela aparência, mas também julga a validade do seu amor com base em sua beleza. Aaron foi rotulada como comum, entediante, invisível. Seu estilo discreto, sua decisão de se manter fora dos holofotes, seu papel como mãe e mulher profissional foram interpretados como defeitos. E quando Jesse pediu o divórcio em 2017, a máquina do julgamento coletivo foi acionada com fúria. A internet explodiu em suposições em que ele a tinha superado, que havia subido de nível social, que agora merecia alguém do seu mesmo padrão estético. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre como medimos o sucesso emocional. Será que ele se baseia na coerência de um relacionamento, no tempo compartilhado ou simplesmente em como o casal fica bem nas fotos? Neste caso, Aaron foi privada de toda outra identidade e reduzida à ex-esposa de Jesse Williams, como se todos os anos de apoio, seus sacrifícios pessoais e seu papel como mãe pudessem simplesmente desaparecer por não se encaixar em um padrão. A batalha judicial que se seguiu só serviu para agravar ainda mais a tensão. Guarda, finanças, privacidade. Tudo exposto e amplificado. Aaron, fiel ao seu estilo, falou pouco, mas quando falou foi contundente. Em uma rara entrevista, ela disse que o mais difícil não tinha sido o divórcio, mas sim o processo de ser apagada pela narrativa pública. Ela era julgada por não fazer parte do mundo que ela mesma ajudou a construir. Uma ironia amarga, porque em silêncio ela foi o alicerce sobre o qual Jesse pôde erguer seu império midiático. Clive Owen e Sarah Jane Fenton.
O que acontece quando dois atores interpretam Romeu e Julieta no palco e decidem manter a história viva além das cortinas? No caso de Clive Owen e Sarah Jane Fenton, o que começou como uma coincidência artística se transformou em uma vida compartilhada à margem da fama e dos flashes, uma raridade pouco comum na indústria cinematográfica britânica. No entanto, em vez de sua discrição e lealdade serem celebradas, o relacionamento deles foi julgado de forma implacável, especialmente por aqueles que esperavam que a parceira do galã atraente se encaixasse nos padrões glamourosos das telonas. A história deles remonta ao final da década de 1980, quando ambos participavam de uma turnê teatral de Romeu e Julieta. Ele interpretava o apaixonado Romeu e ela, a delicada Julieta. A química que surgiu no palco rapidamente se estendeu para os bastidores. Não foi um romance passageiro nem uma aventura midiática. Foi uma escolha mantida ao longo do tempo. Em 1995, eles decidiram oficializar o compromisso com o casamento. Desde então, permaneceram juntos por quase 3 décadas, algo realmente incomum no volátil mundo do entretenimento. Mas, com o passar do tempo, o julgamento público foi se infiltrando pelas brechas dessa intimidade. Enquanto Clive Owen ascendia na indústria com filmes como Closer, Filhos da Esperança e O Plano Perfeito, sua imagem se consolidava como a de um galã maduro, enigmático e atraente. Sua imagem era a de um homem que personificava o desejo contido e o mistério sofisticado. Em contraste, Sarah Jane optou por se afastar dos holofotes. Ela se dedicou à família, aos estudos e, mais tarde, ao trabalho no campo da saúde mental. Para muitos, essa decisão era incompreensível e, pior ainda, imperdoável. As aparições do casal em tapetes vermelhos eram raras, mas quando aconteciam, logo desencadeavam comentários cruéis. O público online, que muitas vezes confunde beleza com valor, criticava suas roupas sóbrias, seu rosto sem excesso de maquiagem, sua postura reservada. Alguns afirmavam que ela parecia mais velha que o marido. Outros diziam que ela não combinava com a imagem pública de Clive. Sugeriam que ele merecia uma companheira mais jovem, mais chamativa, mais alinhada com seu status. A ironia, claro, é que essa mulher foi a Julieta dele muito antes de ele se tornar o Clive Owen que todos conheciam. É aqui que a história ganha uma dimensão reveladora. Porque o que realmente incomoda não é a aparência de Sarah Jane, mas sim sua recusa em jogar o jogo da visibilidade superficial em um ambiente onde muitos casais de celebridades são construídos como estratégias de relações públicas. O vínculo deles sempre ficou longe dos holofotes. Não há declarações escandalosas, não há reality shows. Não há cenários românticos. Apenas uma vida compartilhada longe dos holofotes. Sarah Jane Fenton deixou sua carreira de atriz para obter um doutorado em psicologia e focar na defesa da saúde mental, colaborando em pesquisas acadêmicas voltadas para a juventude e o bem-estar psicológico. Ou seja, enquanto o mundo analisava seu penteado e a falta de maquiagem, ela trabalhava silenciosamente por causas que impactam vidas reais. Essa dualidade entre o que é visto e o que é ignorado ilustra de forma dolorosa o que ainda se espera das mulheres que estão ao lado de figuras públicas masculinas. Aaron Taylor Johnson e Sam Taylor Johnson. O que acontece quando o amor aparece no momento menos esperado, entre luzes de filmagem e câmeras que ainda nem imaginam o escândalo que está por vir? Foi assim que começou a história entre Aaron Taylor Johnson e Sam Taylor Johnson, um relacionamento que desde o início foi dissecado, incompreendido e até ridicularizado por aqueles que não conseguem conceber que o romance possa florescer entre uma mulher mais velha e um jovem em plena ascensão. Mas por trás do barulho midiático existe um vínculo que desafiou os limites convencionais e sobreviveu à exposição mais dura e à do julgamento coletivo. Era o ano de 2009 quando Sam Taylor Johnson, diretora consagrada e mãe de 2 filhas, foi escolhida para dirigir o filme Novelty Boy, uma cinebiografia sobre os anos de adolescência de John Lennon. Durante as audições, ele conheceu Aaron, um jovem ator de 18 anos que, com uma mistura de intensidade e vulnerabilidade, conseguiu ficar com o papel principal. A diferença de idade entre os dois era de 23 anos. Em qualquer outra indústria talvez isso não chamasse atenção, mas no cinema, onde a juventude é uma moeda de troca e a imagem é tudo, a proximidade deles virou notícia antes mesmo de confirmarem o relacionamento.
Desde o início, o escrutínio foi brutal. Sam foi chamada de Kogar, bruxa, mãe do marido e outros rótulos igualmente cruéis. Cada aparência articular foi analisada com uma lupa. Nos tapetes vermelhos, os fotógrafos focavam mais nos gestos do que nos sorrisos. As redes sociais ferviam com comentários sugerindo que Aaron havia sido manipulado, que sua carreira ficaria marcada por essa decisão ou que seu casamento era uma fachada. No entanto, o que muitos não souberam ou não quiseram ver é que, desde aquele primeiro encontro no set, ambos sabiam que não se tratava de algo passageiro. Em uma entrevista concedida anos depois, Aaron revelou que pediu-se em casamento no mesmo ano em que se conheceram. Quando o filme foi lançado no Festival de Cinema de Londres, em 2010, o casal já estava noivo. E em 2012 selaram sua união com uma cerimônia íntima, adotando ambos o sobrenome Taylor-Johnson, em um gesto simbólico de igualdade raramente visto em Hollywood. Isso nos leva a uma pergunta mais profunda. Por que causa tanto desconforto um relacionamento em que a mulher é mais velha? Em um ambiente onde atores mais velhos com atrizes na casa dos 20 anos é a norma, a indignação diante desse caso é bastante reveladora. Talvez o que fica evidente não seja a diferença de idade, mas sim o desafio de ver uma mulher assumir o controle de sua própria narrativa romântica, sem pedir desculpas por seu desejo nem suavizar sua autenticidade. Sam, longe de ceder à pressão, continuou dirigindo filmes, incluindo 50 Tons de Cinza, um dos maiores sucessos comerciais dirigidos por uma mulher nos últimos anos. Ao mesmo tempo, ela foi clara sobre os desafios que enfrentou ao se expor a tantos julgamentos. Ela enfrentou o câncer 2 vezes e sua luta para se manter viva. Ser mãe, artista e companheira foi ignorada por uma crítica mais obcecada com sua idade do que com seu talento. Aaron, por sua vez, nunca se afastou dela. Ele acompanhou sem estreias, premiações e eventos familiares, com a mesma naturalidade com que interpreta heróis de ação ou anti-heróis perturbadores nas telas. Paul Rudd e Julia Eger. O que acontece quando o homem mais encantador de Hollywood não escolhe uma supermodelo, nem uma atriz famosa, mas sim uma mulher completamente distante dos holofotes? Esta é a história de Paul Rudd e Julia Eger, um casal que, diferente do padrão midiático, soube construir uma vida longe do barulho e do estereótipo de casal perfeito. O curioso não é que Paul, considerado por muitos como um galã eterno, seja casado com alguém que não atende aos requisitos visuais do showbiz. O realmente fascinante é que, apesar disso, ou talvez justamente por isso, o relacionamento deles durou mais do que a maioria dos romances que costumam estampar as capas de revistas. Paul Rudd tem sido, por décadas, o homem do sorriso gentil, dos olhos expressivos e do humor afiado. Desde as patricinhas de Beverly Hills até seu papel icônico como Homem-Formiga no universo cinematográfico da Marvel, ele conquistou gerações com seu carisma descontraído. No entanto, quando sua fama começou a se consolidar, muitos fãs expressaram surpresa e alguns até incredulidade ao descobrir que sua esposa não era uma celebridade nem uma figura pública. Julia Eger, longe dos holofotes, foi descrita pela mídia como uma mulher comum e simples. E é aí que começa o conflito cultural. Em uma sociedade que espera que a parceira de um homem famoso seja visualmente deslumbrante, o amor discreto se torna uma anomalia. A história deles começa em 1995, justamente quando Paul tinha acabado de se mudar para Nova York, depois de protagonizar a comédia adolescente que o catapultou para a fama. Naquela época, ele foi a um escritório de relações públicas para organizar entrevistas promocionais e foi lá que conheceu Julie, que trabalhava como publicitária. Ela o recebeu, ajudou com a agenda dele e, pouco depois, ele a convidou para sair. Simples assim. Sem agentes envolvidos, sem redes sociais atuando como intermediárias. Apenas uma conexão espontânea e genuína. John Legend e Chrissy Teigen. Até que ponto um relacionamento pode sobreviver quando cada gesto, cada foto e cada palavra são analisados por milhões de pessoas ao redor do mundo? John Legend e Chrissy Teigen são, sem dúvida, um dos casais mais visíveis do showbiz contemporâneo, mas sua popularidade não os blindou do julgamento constante, especialmente direcionado a ela.
Apesar de já ter sido modelo, empresária, apresentadora de televisão e autora de livros de sucesso, Chrissy tem sido alvo de ataques por sua aparência física, sua personalidade direta e suas decisões pessoais. O que para muitos deveria ter sido um casamento ideal, entre um homem admirado por sua elegância e uma mulher divertida e brilhante, acabou sendo, na verdade, um campo minado de críticas, piadas e mal-entendidos. Eles se conheceram em 2006, durante a gravação do videoclipe de John para música e estéreo. Ela foi contratada como modelo para interpretar o interesse romântico dele no vídeo e, ao final das filmagens, acabaram jantando juntos. O que parecia ser apenas uma conexão passageira logo se transformou em um vínculo duradouro. Depois de vários anos de relacionamento, eles se casaram em 2013, em uma cerimônia realizada na Itália, tendo o Lago de Como como cenário. Ao longo do tempo, tiveram 4 filhos, protagonizaram campanhas publicitárias e compartilharam abertamente seus momentos mais íntimos, desde perdas familiares até tratamentos de fertilidade. No entanto, o relacionamento não foi recebido pelo público com a acolhida calorosa que muitos esperavam. Em especial, Chrissy tem sido cruelmente atacada por sua aparência física. Ela foi acusada de ser pouco atraente, de ter traços masculinos, de ter abusado de cirurgias plásticas ou de parecer mal após a gravidez. Cada foto em que aparece sem maquiagem ou mostrando sinais do tempo se transforma em alvo de memes. Até mesmo sua icônica cara de choro durante uma cerimônia de premiação foi transformada em motivo de zombaria global, sem levar em conta o contexto emocional por trás de sua expressão. O que diferencia essa história de outras é o contexto hipermoderno em que ela acontece. Chrissy é uma figura nativa da internet, alguém que soube usar as redes sociais como canal de expressão, mas que também recebeu de volta o lado mais sombrio desse ecossistema. Cada vez que ela falou sobre suas inseguranças, recebeu uma enxurrada de respostas cruéis. Cada vez que tentou se mostrar vulnerável, foi recebida com desdém. É um caso claro de como a sociedade pune mulheres que se mostram sem filtros e que se recusam a se encaixar em padrões de perfeição. Tony Goldwyn e Jane Michele Musk. Uma relação pode sobreviver quando o rosto do amor que ela representa é constantemente desvalorizado pelo olhar do público. No caso de Tony Goldwyn e Jane Michele Musk, a resposta tem sido sim por quase 4 décadas. O que começou como um vínculo fora dos holofotes da fama acabou se tornando uma demonstração silenciosa, mas firme, de como o verdadeiro amor não precisa de validação da mídia. No entanto, para quem é obcecado por aparências, a imagem de Jane como esposa do encantador presidente fictício da série Scandal tem sido difícil de aceitar. Comum demais, velha demais, pouco glamurosa demais. Como se o amor precisasse de filtros para ser crível. Tony Goldwyn soube transitar com facilidade entre o cinema, a televisão e o teatro. Neto de um magnata de Hollywood com uma carreira consolidada, ele atingiu níveis de popularidade nunca antes vistos com seu papel de Fitzgerald Grant III em Scandal, uma série que explorava relações complexas, poder e desejo. Seu personagem, intenso e apaixonado, vivia um romance tórrido com sua chefe de comunicações, interpretada por Kerry Washington. Essa química em cena incendiou a imaginação de milhões de espectadores. Mas quando esses mesmos espectadores se depararam com a realidade, a decepção foi palpável. Não porque Jane tenha falhado em algo, mas porque ela não se encaixava no molde idealizado. Jane Michele Musk é uma profissional brilhante em sua área. Ela trabalhou na direção de arte e no design de produção de filmes icônicos como Ghost e Harry Sally, Feitos um para o Outro, títulos que hoje fazem parte do inconsciente coletivo do cinema contemporâneo. Mas nada disso parecia importar diante do julgamento visual. Seu estilo sóbrio, sua naturalidade, sua idade e sua forma de se vestir se tornaram o centro dos comentários em fóruns de fãs. Alguns chegaram a comparar sua aparência mais à de uma mãe do que à de uma parceira romântica. Em um caso extremo, um usuário das redes sociais zombou de um look que Jane usou em um tapete vermelho, comparando-o a um uniforme militar, como se a falta de glamour fosse uma ofensa pessoal. Isso nos leva a uma pergunta que deveria incomodar mais do que incomoda: por que as mulheres continuam sendo avaliadas com base no homem com quem estão? E mais ainda, por que se espera que,
Se o homem é atraente, sua parceira deva ser espetacularmente bonita, jovem e moldada para exibição. A crítica a Jane Musk não se baseia em seu comportamento, nem em suas ideias, nem em sua história, mas sim em uma suposta falta de valor estético. É um julgamento sexista, superficial e, no entanto, ainda frequente. Omari Hardwick e Jennifer Faucher. Quão ameaçadora pode ser uma mulher que não se encaixa no padrão tradicional de beleza para os padrões midiáticos? Na história de Omari Hardwick e Jennifer Faucher, a resposta foi revelada da forma mais crua, com ódio, zombarias e ataques diretos que ultrapassam a linha do estético para chegar ao racismo, à transfobia e à profunda ignorância. O que deveria ser uma história de amor celebrada por sua solidez e lealdade se transformou em uma batalha silenciosa contra os preconceitos mais sombrios da cultura popular. Omari Hardwick alcançou reconhecimento internacional com seu papel como James Ghost Center. Patrick na série Power, um personagem magnético, complexo e sedutor. Sua atuação e presença em cena o transformaram rapidamente em um símbolo sexual para plateias do mundo todo. Mas esse charme, cuidadosamente cultivado para a ficção, virou uma arma de dois gumes quando os espectadores descobriram que, na vida real, sua esposa não era uma atriz deslumbrante nem uma modelo de capa. Jennifer Faucher era diferente, publicitária, palestrante motivacional, reservada e considerada pouco atraente ou masculina demais para estar com ele. O que se seguiu foi uma onda de comentários ofensivos que se espalhou pelas redes sociais como um incêndio. Comparações injustas, memes maldosos, rumores sobre sua identidade de gênero e até insinuações de que sua aparência prejudicava a imagem pública de Hardwick. Alguns chegaram ao extremo de afirmar que Jennifer era transgênero baseando-se apenas em seus traços faciais ou estrutura óssea. Não havia fatos, apenas preconceitos. E entre esses preconceitos, um em especial era particularmente doloroso: a expectativa de que um homem negro bem-sucedido deve necessariamente se relacionar com uma mulher que incorpore certos padrões eurocêntricos de beleza. Essa história nos confronta com uma verdade incômoda. Na indústria do entretenimento, a imagem é tudo e quem foge do roteiro visual é penalizado com violência verbal. Jennifer não buscou ser famosa nem ocupar espaço na narrativa pública. Seu papel foi o de companheira, mãe dos filhos de Omari e figura de apoio nos anos em que ele lutava para conquistar seu espaço em Hollywood. Eles se conheceram muito antes do sucesso de Power e, segundo o próprio Hardwick, ela foi seu maior suporte nos momentos mais difíceis, quando ele enfrentava rejeições, problemas financeiros e dúvidas sobre sua carreira. David Beckham e Victoria Beckham. O que acontece quando nem mesmo ser uma mulher bem-sucedida, influente, elegante e mundialmente famosa te protege do escrutínio implacável do público? A história de David e Victoria Beckham é a prova definitiva de que, quando se trata de mulheres, o julgamento é infinito, mesmo que fama, beleza ou talento estejam garantidos. Neste caso, não estamos falando de um casal desigual, de um homem famoso e uma mulher desconhecida. Aqui, ambos têm nomes que ressoam no mundo inteiro e, mesmo assim, ela quem recebeu as críticas mais cruéis. David Beckham é uma figura que ultrapassou o esporte. Ele foi além do futebol para se tornar um símbolo de estilo, disciplina, família e masculinidade refinada. Sua transição de ícone esportivo para a figura global foi acompanhada por uma narrativa visual que o retrata como impecável. Desde o cabelo até as roupas, tudo o que ele faz parece cuidadosamente planejado para agradar. Victoria, por outro lado, é lembrada por ter feito parte de um dos grupos femininos mais influentes da história, as Spice Girls. Sob o apelido de Posh Spice, ela incorporou o glamour britânico com atitude. Mais tarde, ela se reinventou como empresária, estilista e referência de estilo. Apesar de tudo isso, desde o início do relacionamento, em 1997, Victoria tem sido alvo de ataques constantes. A imprensa a criticou por não sorrir, por sua magreza, por supostas cirurgias e por seu jeito reservado. Ao contrário de David, que é elogiado por sua simpatia e por envelhecer com elegância, Victoria tem sido julgada por cada sinal de idade, por cada foto em que não aparece perfeita. Até mesmo sua decisão consciente de não sorrir em público foi patologizada.
Como se não cumprir a obrigação de parecer eternamente feliz fosse uma ofensa. Isso nos leva a uma das realidades mais incomodas do showbiz, o duplo padrão feroz. Enquanto David pode envelhecer, mudar o visual e ser elogiado por sua maturidade, de Victoria se exige que permaneça exatamente igual aos anos 90. E quando ela não consegue, é punida. Seus feitos empresariais, seu instinto para os negócios, seu papel como mãe de 4 filhos são ignorados e ela é reduzida a uma aparência que precisa ser constantemente avaliada.